A cada domingo nós estamos trabalhando aqui esse tema do eu acredito, que são as 28 doutrinas que esta igreja, a Igreja Adventista, tem ensinado como a verdade revelada na Palavra de Deus. Nós estamos no quarto tema e hoje nós vamos estudar sobre a pessoa da divindade chamada Jesus, que a gente também chama da segunda pessoa da divindade. No domingo passado, se você acompanhou, o irmão Hernando, que é um dos anciões desta igreja, apresentou-nos o tema sobre o Pai. E nessa sequência, no domingo que vem, será estudado o tema do Espírito Santo. E há 15 dias atrás eu estive aqui com vocês e nós falamos sobre a Trindade, que foi uma introdução, e agora individualmente estamos falando sobre cada pessoa da divindade. Sabe, irmãos, eu queria que você fizesse um exercício mental, porque eu sei que algumas pessoas já estão na igreja há muito tempo, e às vezes eu percebo que vocês, e naturalmente é assim mesmo, a gente até entende, mas você fazer um exercício, uma força, para entender essa divisão que a Bíblia traz na teologia sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo que formam a divindade. E vocês lembram que há 15 dias atrás eu falei que a gente às vezes comete um erro teológico quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque aí a gente recorre àquela situação que nós estamos pensando em três deuses, mas Deus é um só, Gálatas 3, verso 20. Nós somos monoteístas. Nós temos três pessoas, mas um Deus. Essas três pessoas formam o que nós chamamos de divindade, trindade. Então faça esse exercício, irmãos. É um Deus, três pessoas. Eu gosto sempre de enfatizar assim, coloca essa palavra pessoa, que vai ficar mais fácil de você entender. Um dia eu estava dando aula para a quinta série, e o aluno, depois de eu explicar isso, ele perguntou para mim assim, pastor, agora eu fiquei com um negócio aqui na cabeça, quando a gente chegar lá no céu, na nova terra, um novo lar, quem é que a gente vai encontrar nas ruas de ouro, nesse lugar maravilhoso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas imaginam que a divindade é como se fosse um monstro que tem um corpo só e três cabeças, a cabeça do Pai, a cabeça do Filho e a cabeça do Espírito Santo, como se fosse 3 em 1. São três pessoas distintas. Eu costumo imaginar que você vai estar andando no céu, de repente você vai lá na árvore da vida, e sabe quem está lá? Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós vamos estudar hoje. Aí você sai da árvore da vida e vai até a sua casa, que Deus mesmo preparou, um palacete, uma casa linda, que Ele fez com as próprias mãos. Sabe quem vai estar sentado na tua sala? A pessoa do Pai. Vai estar lá te esperando. Ô meu filho, vem aqui te visitar. E de repente você sai com o Pai e sabe o que você encontra no portão? A pessoa do Espírito Santo. É desse jeito, irmão. São três pessoas distintas. Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa do Filho. E, a propósito, eu coloquei ali, eu até dei uma editada no material que vem para a gente estudar, porque no material que veio, reforçava novamente essa ideia que cria confusão. Eu, a propósito, coloquei 2 pontos nessa frase. Deus, 2 pontos, o Filho. Porque se eu coloco Deus, o Filho, eu vou reforçar novamente na tua cabeça, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 deuses. Não. A divindade é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. E quem é esse Filho? Nós vamos estudar um pouquinho, porque é importante a gente entender a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus. Hoje existem teorias que defendem que Jesus só era homem, existem teorias teológicas que falam, não, Jesus era só Deus, e isso cria uma dificuldade em entender a pessoa de Cristo. Irmãos, só para a gente pensar aqui, uma das profecias bíblicas, lá em Mateus 24,
falado pelo próprio Cristo a respeito dos sinais do fim do tempo, sinais que mostrariam que ele estava perto de vir. Uma dessas profecias, em Mateus 24, Jesus fala que haveria falsos cristos. E às vezes a gente acha que o falso Cristo seria uma pessoa como o Henri Cristo, que se diz o Jesus encarnado no século 21. Mas não é isso, irmãos. Eu cheguei à conclusão que o falso Cristo pode ser a maneira como você entende Cristo ao ler a Bíblia. Para alguns, o Jesus dele pode ter duas mulheres. Para mim, o Jesus da Bíblia fala que não é para adulterar e é a monogamia o caminho certo para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Alguns cristos hoje são diferentes e um deles é falso, porque tem um Cristo na Bíblia que fala que tudo bem, você pode trabalhar no sábado e não precisa guardar o sábado, mas o Cristo que eu encontro na Bíblia fala, eu não vim para destruir o sábado, eu vim cumprir a lei. Você está me entendendo? Então, na verdade, hoje nós temos muitos Cristos, e a gente tem que descobrir qual que é o falso, porque um deles está mentindo. Mas não porque Cristo minta, mas é a maneira como a pessoa entende esse Jesus na palavra dele. Um dos sinais, falsos cristos. Então, tem algumas teologias aí fora que, por exemplo, não acredita que Jesus foi divino, que ele era parte da divindade. O que as pessoas ensinam? Que ele era um grande profeta, que ele era um homem diferenciado, mas ele era só homem. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você acompanhe aí, que alguns slides que a gente separou aqui, a encarnação e a profecia com relação à vinda de Jesus. Vamos começar por aqui. Eu acho que eu vou ter que ler no meu celular, que ali está bem pequeno. Só um minutinho, irmãos. Aqui o negócio é ao vivo. Eu vou lendo aqui que fica melhor para mim. Deixa eu acompanhar. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus. E aqui em 1 João, capítulo 4, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, a gente percebe que a Bíblia tem esse movimento, essa revelação, que Jesus Cristo tinha sido prometido vir à terra, e essa pessoa da divindade é que se encarnou. A encarnação de Cristo já estava prevista, como diz aqui em Pedro, antes da fundação do mundo. Eu gosto desse texto, porque diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Então Jesus já tinha sido prometido no plano da salvação, que foi arquitetado no céu, do qual Satanás não participou. Ellen White diz isso no livro História da Redenção, e isso deixou Satanás mais enciumado ainda. Mas ele não sabia que no plano da criação do homem também tinha um plano de escape, um plano de redenção caso o homem viesse a cair. Antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido prometido a nós. Falando da vinda de Jesus e as profecias que falavam, o livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 4, vou colocar aqui para vocês, diz que antes do surgimento do pecado, Deus instituiu uma maneira, através de um animal que seria imolado, degolado, e ali na história de Abel, que era o símbolo do Cordeiro de Deus que viria morrer no lugar do ser humano. Então, quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3,15, Deus fez a promessa que viria alguém resolver o problema do pecado. E a partir do momento que o cordeirinho era imolado, a memória era levada ao futuro para este prometido Messias que viria, para livrar o homem da morte eterna. E os homens colocavam a sua esperança em cada bebê que nascia e pensava, será que este é o Messias? E assim foi até que Jesus veio finalmente.
A Bíblia diz que este Messias que viria teria algumas características. O nascimento dele deveria ser divino e humano, e um nascimento sobrenatural. Vamos ler o texto de Isaías, o profeta, que dizia sobre o aparecimento de Jesus e como seria. Uma das profecias, tem várias. Por isso, Isaías 7,14, está aí na tela, você pode ler comigo. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, o inocente Salvador. Também diz que o inocente Salvador iria passar por um processo de sofrimento. Fala do nascimento sobrenatural e fala também sobre o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário antecipadamente, profecias. Então agora nós vamos a Isaías 53, tão conhecido, que a gente lê bastante quando tem Santa Ceia, mas vamos ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ainda tem a última parte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, era uma descrição antecipada de tudo que Jesus, o Messias, iria passar. As profecias que falavam da vinda desse Messias. Daniel, lá no capítulo 9, verso 25, muito tempo antes, disse até o momento da história aonde Jesus seria tirado da terra, né? Onde faz uma alusão ao príncipe que seria tirado no meio da semana, uma profecia de Daniel. Isso mais de 5 séculos antes, o profeta Daniel já tinha feito essa profecia de que Jesus um dia seria, o ungido seria tirado. Bom, todas essas profecias falavam antecipadamente da vinda, da encarnação de Jesus Cristo aqui na terra, que foi dada antes da fundação do mundo. Uma outra característica do Filho, de Jesus, que a gente precisa enfatizar, é a natureza, as duas naturezas que Jesus tinha. Uma divina e a outra humana. E isso é importante dentro da nossa teologia. Mas a gente sabe que isso também é um mistério. Ao declarar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o apóstolo João, lá no Evangelho, em João capítulo 1, verso 14, ele aqui estabelece uma verdade que é muito profunda, que a encarnação da segunda pessoa da divindade é um mistério. A Escritura identifica essa questão das duas naturezas de Cristo em 1 Timóteo 3,16, que é o mistério da piedade. A encarnação de Jesus, ele sendo Deus, se tornar um ser humano e miraculosamente na Virgem Maria ser concebido, foi um mistério e um milagre que só Deus pode fazer. Mas a Bíblia também nos mostra, nos revela que esse menino que nasceu, na verdade, era divino, era o próprio Deus prometido. E a Bíblia fala de alguns atributos que só Jesus tinha e só a divindade tem, comprovando que ele era divino. Em Mateus 28:18, fala da onipotência. Vamos ler o texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tinha autoridade sobre o mar, sobre os demônios. Jesus tinha autoridade sobre a morte, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. E só Deus tem autoridade, inclusive sobre a morte. E Jesus falou para Lázaro,
sai para fora, depois de 4 dias, e Lázaro saiu. Jesus falou para a tempestade, acalma-te, e a tempestade emudeceu. Jesus falou para o demônio sair, e o demônio saiu. Jesus tinha autoridade, e ele falando, aí Mateus 28, palavras do próprio Cristo sobre ele mesmo. Eu tenho autoridade, foi-me dada autoridade. Então aí, um atributo divino em Jesus. Uma outra coisa, que é bem interessante, que embora Jesus fosse humano, e enquanto ele esteve aqui, esse atributo chamado onipresença, que é estar em todo lugar, ao ele voltar para o céu, o texto de João 14, 16, 18, que a gente vai ler em seguida, embora sua divindade possuísse a natural capacidade da onipresença, quando Cristo foi encarnado voluntariamente, ele se limitou a si próprio nesse aspecto. Quando ele foi homem como nós, quando ele se tornou homem como nós, ele não usava essa capacidade de onipresença. E ele deferiu isso, delegou isso ao Espírito Santo para representá-lo. Ele decidiu fazer-se onipresente através do Espírito Santo. Vamos ler o texto de João, que está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará... Eu pulei um pedaço aqui. Ele decide... Está certo, texto de João. Desculpe, irmãos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Então, quando Jesus fala assim, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar vocês órfãos, eu vou estar aqui com vocês, ele se faz presente através da pessoa do Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo. Vimos alguns atributos, mas ainda existem outros. Jesus, ele tinha um outro atributo que é a imutabilidade. Um texto da Bíblia, Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Outra característica, Jesus tinha existência própria. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque ele tinha a vida inerentemente nele. Nós temos vida como presente de Deus. Nós não somos imortais, inerentemente imortais. Nós seremos imortais como um presente que Deus nos dará. A imortalidade para as criaturas é um dom, não é inerente. Deus tem a imortalidade. Mas vamos ler o texto. João capítulo 5, verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus tinha esse atributo que a gente fala da existência própria. Também a onisciência. A Bíblia fala da característica de Jesus como sabedor de todas as coisas. Veja, nele, Colossenses 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos a onisciência do Senhor Jesus. Uma outra característica nesse estudo que estamos fazendo da pessoa de Jesus, que é importante, é que Jesus tinha poderes e prerrogativas, e as obras de Deus são atribuídas também a Jesus Cristo. Vamos ver algumas delas. Em Mateus 1:23, diz que o nome da criança, Mateus capítulo 1, é o nascimento de Jesus. E ali o anjo conversando com Maria, dando a notícia da vinda desse bebê, fala que ele seria especial e fala do nome dessa criança. E a citação, a fala do anjo é: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Desde a sua concepção, a Bíblia apresenta Jesus como Deus, né? Uma outra característica que é apresentada,
que Jesus é trazido a nós como o Criador. Lembra lá de Gênesis, capítulo 1? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem é que estava nesse façamos, nessa pluralidade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus já estava lá, antes de encarnar. Mas vamos ler João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus era pré-existente antes da sua encarnação. Também a Bíblia diz que Jesus é identificado como sustentador, manutenção da vida. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem através dele. Subsistência, o ar, a vida, nós nos mantemos, é ele quem nos mantém, Jesus Cristo. Um outro texto fala que Jesus tinha uma igualdade com o Pai. E eu gosto desse texto, João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Igualdade com o Pai. Jesus foi adorado como Deus. A gente tem alguns textos na Bíblia muito interessantes. Eu me lembro da história de Cornélio, em Atos capítulo 10, que se você vê, um anjo apareceu para Cornélio, e depois Pedro foi na casa de Cornélio, e quando Pedro foi ensinar a Bíblia, se você ler isso em Atos capítulo 10, diz que o Cornélio foi ao encontro de Pedro e se ajoelhou, e Pedro virou para ele e falou assim: não me adores, levante, porque a gente só adora a Deus. E aqui Jesus aceita a adoração, porque ele sabia que era Deus. Mateus capítulo 2, verso 11. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Quem foi que adorou Jesus nessa ocasião? Ainda bebê. Os 3 reis magos levaram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele era rei, incenso porque ele era sacerdote, e mirra simbolizando o sacrifício que ele ia fazer, porque era o perfume que eles passavam na pessoa quando ela falecia. O sacrifício de Jesus, o Salvador. Olha que coisa bonita. Também falando sobre Jesus, a gente precisa lembrar que além de divino, que tinha todos esses atributos divinos, Jesus era homem, 100% humano. E isso é muito importante. A Bíblia testifica que, em adição à sua natureza divina, Cristo possui a natureza humana. A aceitação desse ensinamento é crucial. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não consegue, a gente tem uma dificuldade nessa teologia, porque o adventista, nós cremos que Jesus é 100% divino, e 100% humano. Agora, se você acreditasse que Jesus era só divino, qual problema nós teríamos com isso? A gente ia ter um problema com o modelo, né? Você fala assim, eu já vi gente falando isso. A gente fala assim, olha, Jesus quer que a gente seja igual a ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Ele diz isso. Quando ele foi fazer a Santa Ceia em João capítulo 13, ali tem um texto que ele lavou os pés dos discípulos, e ele falou assim, tal qual eu estou fazendo, vocês façam, sigam o meu exemplo. E em todas as áreas da vida, a gente coloca Jesus como exemplo. Mas se você achar que Jesus é só divino, 100% divino, não tem nada de humano, sabe qual é o problema que você vai ter? Como é que eu vou seguir e imitar alguém que não é como eu? Que é divino. Eu sou de carne e ele é divino. Eu sou pecador. Aí a gente vai falar sobre a pecaminosidade de Cristo que ele não tinha. Mas nesse aspecto, Jesus estava ali num patamar acima do meu. E como é que ele pode ser meu modelo? Ele se tornou como um de nós para ser o nosso exemplo. Então ele se tornou homem. Agora, se eu falo que Jesus não tinha nada de divino, e ele só era humano, um grande profeta que foi prometido e tal, um grande estadista, seja o que for, um libertador, um revolucionário, mas ele não tinha nada de Deus, não. Ele não era divino. Qual o problema que você vai ter? Ele não pode ser seu salvador. Ele não pode vencer a morte. Então, nós podemos entender aqui um pouquinho mais sobre a questão da humanidade de Cristo. Acompanhem comigo aí a leitura. Vocês podem
reconhecer o Espírito de Deus, 1 João capítulo 4, verso 2, o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Nós temos alguns irmãos evangélicos, especificamente numa religião que eu estou pensando agora, que eles não aceitam Jesus como sendo divino. Dizem que ele é um filho de Deus que foi gerado. E interpretam um texto equivocadamente que tem na Bíblia, que fala: eis que este é meu filho amado, que eu hoje gerei. Mas quando a gente vai lá no grego, a gente entende que Jesus é o único de sua espécie, porque ele era divino e humano, e não tem ninguém no universo inteiro que é divino humano. O único da sua espécie. Veja, Jesus nasceu entre nós, João 1,14 diz: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Ele era Deus e se tornou carne. Também em Lucas 2,40 diz que Jesus crescia, ele era um ser humano que se desenvolveu entre nós, se fortalecia, cheio de sabedoria e de graça diante de Deus e dos homens. João capítulo 1, verso 30, ele é identificado como homem nesse texto. Vamos ler João 1,30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Parece até uma charada, né? Mas como a gente entende e estuda a Bíblia, a gente está vendo aqui o João Batista, primo de Jesus, dizendo que viria um homem que era antes dele. Então o próprio João já está reconhecendo que Jesus era pré-existente, né? Interessante esse verso. Outra característica, o livro de Hebreus fala que o sumo sacerdote que viria interceder por nós, ele deveria ser como nós. Vamos ler o texto. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Uma referência direta a Jesus como o sumo sacerdote, que se tornou um de nós. Também a Bíblia fala que Jesus, ao vir à terra, ele é o segundo Adão, né? A natureza de Adão, ali assumindo a humanidade, Jesus, para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Assim está escrito, 1 Coríntios 15, 45 e 47. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O 47 agora, o verso. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo veio do céu, né? Então Jesus aqui sendo comparado com Adão e o ministério que ele fez. A humanidade de Cristo, esta é a ênfase. Jesus era divino, mas ele também se tornou carne. Jesus não tinha pecado. E aqui vem uma coisa importante. É algo completamente óbvio que a natureza divina de Cristo era isenta de pecado. Mas o que dizer de sua natureza humana, então? A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta de pecado. Assumiu a natureza humana em sua condição decaída, suportando as consciências da pecaminosidade, mas não pecou. Nós não cremos que Jesus tinha uma natureza com tendência para o pecado, como eu e você temos, que herdamos de Adão. O ser humano que nasceu pós Adão, nasce com a natureza, com a inclinação para o pecado. Sabe como é que a gente nasce? É simples. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19 é como todos nós nascemos. Vê lá, os frutos da carne. E Jesus não tinha essa inclinação. Então, nós podemos entender assim, a pessoa de Jesus possuía duas naturezas, divina e humana. Ele era Deus-homem. Observe, porém, que a encarnação significou o eterno Filho de Deus assumindo sobre si a natureza humana e não o homem Jesus adquirindo a divindade. Essa frase que o autor desse estudo colocou, eu achei tão interessante, que eu fiquei pensando nela, né? Porque isso faz uma diferença danada.
Jesus era Deus e se encarnou no homem, e não o inverso. Ele era um ser humano e se tornou um Deus. Porque essa ideia de ser humano e se tornar um Deus existem em outras religiões. Pessoas que passam por um processo de crescimento espiritual até alcançar o nirvana, até alcançar a perfeição, até alcançar a divindade. Mas não é isso que aconteceu com Jesus e a gente não acredita nisso. Mas algumas pessoas pensam que Jesus é a reencarnação de várias pessoas até tornar-se perfeito. Então, uma coisa interessante, vou repetir, nós não cremos que Jesus era humano e depois ele se tornou Deus. Não, é o contrário, ele era Deus e se encarnou. Bom, a união das duas naturezas, a pluralidade associada à trindade divina, não se acha presente em Cristo. Por que eu achei isso aqui importante? Porque algumas pessoas falam que não existem três pessoas da divindade. Que, na verdade, Jesus é Espírito Santo e que Jesus também é o Pai. Está tudo nele. Entendeu? É uma pessoa só. Jesus tem característica do Pai, tem característica do Espírito Santo e ele é a segunda pessoa, então não tem três pessoas distintas. Mas isso não é confirmado pelo texto bíblico. Ambas as naturezas continuam a existir em Jesus. Vamos ler mais um texto da Bíblia. Está escrito, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estou olhando ali o relógio, que eu gosto de terminar na hora, mas aqui esse estudo é um pouco longo. Mas fiquem aí comigo, mais uns 5 minutos eu vou terminar aqui, meus irmãos, tenham paciência. Vamos lá. Ainda falando um pouquinho sobre a natureza de Cristo, sobre essa pessoa de Jesus, a teologia sobre isso, diz que Jesus Cristo, ele tinha o Messias prometido, ele teria também um ofício de profeta, sacerdote e rei. O Messias prometido, ele teria a característica de um profeta, ele teria a característica de um rei e ele teria a característica de um sacerdote. Isso está nesses textos que aparecem em 1 Reis, Êxodo e Samuel. Quando falava do Messias, falava que ele deveria ter essa característica. Jesus cumpriu essa profecia? Vamos ler. Cristo como profeta, Lucas 13:33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Dá uma olhadinha nesse texto aí, que eu estudei ele antes, mas quando você lê a primeira vez é meio confuso. É Jesus que está falando aí. E ele está conversando com os discípulos. E ele está mais ou menos dizendo assim, olha, a gente precisa se apressar, porque eu vou morrer. Esse profeta que ele está falando é ele mesmo. E não pode ser fora de Jerusalém, porque a profecia é que eu tenho que morrer em Jerusalém. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Mas é interessante que Jesus fala a respeito de si próprio, dizendo, o profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Cristo como sacerdote, já que tem que ter essas 3 características, a Bíblia também apresenta aqui, ó. Durante seu ministério terrestre, Jesus desempenhou tanto o papel de sacerdote, como também de oferta. Ele era o cordeiro e ele era o sacerdote. Sua morte na cruz constituía parte de sua obra sacerdotal aqui na terra. E nós cremos que ele, ao ressuscitar, começou o seu sacerdócio celeste. Eu gosto sempre desse tema, né? Hoje Jesus está no céu, exercendo o sacerdócio celeste, intercedendo por nós. Mas começou aqui na terra. Diz, o ministério sacerdotal que Jesus começara na terra é completado no céu. E mais ainda, Hebreus 7:25. Ele é apto para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, sinceramente, eu fico tão feliz, pessoalmente, eu tenho uma alegria tão grande de saber que hoje, nesse exato momento, eu tenho um advogado no céu que nunca perdeu uma causa. Eu sei que lá no céu, o livro do Apocalipse diz que o acusador vai diante do trono para dizer, o Jairo não merece o céu, a Esvitilana, o Silvio,
Ninguém, não merece, são pecadores. Mas aí Jesus vem e fala assim: meu sangue, Pai. Eles acreditam, eles aceitaram. E aqui, essa imagem de Jesus no céu como intercessor é a coisa mais linda que tem, irmãos. Graças a Deus por isso. E aqui eu quero terminar então agora a última faceta. Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e agora finalmente Jesus como rei. Estamos aqui finalizando. Cristo exercera seu reinado sobre todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. O reino de Cristo. A gente sempre gosta de lembrar disso, né? Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de aceitar a Jesus como seu Salvador. O Jesus Salvador é maravilhoso e é mesmo. Mas eles não gostam do Jesus Senhor, porque o Senhor manda, né? O Senhor manda, não adulterarás. Lembra do dia do sábado, o Senhor fala para a gente amar o próximo. Então tem gente que não gosta de Jesus como Senhor, só gosta de Jesus como Salvador. Mas Jesus é um rei, rei da nossa vida. Aqui nós podemos ver os dois reinos que Cristo vai instaurar. E esses reinos são maravilhosos. Primeiro, o reino da graça. Vamos ler Hebreus 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Um trono é colocado aqui, né? Mas é chamado de trono da graça. Nos aproximemos. E com certeza, irmãos, a gente precisa sempre, sempre, sempre lembrar, nós somos salvos pela graça. Nada que nós fizermos, o dízimo que nós devolvemos, a oferta que nós damos, vir à igreja adorar, dar estudo bíblico, o que você quiser, irmão, você pode colocar nessa lista aí. Nada disso pode me salvar e te salvar. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Ele pagou na cruz o preço que eu e você não conseguimos pagar. A gente faz tudo isso porque nós o amamos, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Resposta. E aqui está o trono da graça. A gente precisa da graça. E o outro reino de Cristo que diz assim: quando o Filho do Homem, Mateus capítulo 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos assentar-se-á em seu trono na sua glória. É o trono da glória. É o reino que nunca mais terá fim. É aquela descrição de Daniel capítulo 2 que eu gosto demais. E lá no Apocalipse, João novamente reafirma: Rei dos reis, Senhor dos senhores, um reino infindável, o reino da glória. Depois do reino da graça, vem o reino da glória. É esse que a gente está esperando e que está se aproximando rapidamente. Mas quem estiver no reino da graça, já está garantido no reino da glória. E eu quero terminar então fazendo um apelo para você, meu irmão, que está aqui assistindo, ou que vai assistir mais tarde, outro dia, porque isso vai ficar gravado. Aceite o rei, aceite a Jesus, que é divino, que se encarnou e que vai voltar. O nosso Salvador. A única solução para a nossa vida se chama Jesus Cristo Salvador. Aceite a Jesus, a segunda pessoa da divindade, que Ele reine na sua vida, hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar o último cântico e eu volto para orar com você. Jesus, muito obrigado por ser o meu amigo. Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Por ser meu Pai amado. Jesus, muito obrigado
você, meu Pai amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu és. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, obrigado porque tem o nosso Deus, o atributo da onipresença. O Senhor está aqui comigo nesta igreja, com meus irmãos que estão aqui na transmissão, mas o Senhor também está na casa de cada pessoa que está conectada agora. Ó Senhor, habita no nosso coração, habita na nossa mente, que o nosso dia seja um dia diferente, porque em tudo que fizermos, a gente está com a nossa conexão com Deus, trabalhando, lavando uma louça, caminhando. O Senhor está na nossa mente, permeando, nos guiando. Espírito Santo falando ao nosso ouvido, este é o caminho, andai nele. Este é o nosso Deus, o Deus que foi representado e que é realizado na nossa vida através da pessoa do Pai, que tanto nos ama, o Pai nosso que está nos céus. Esse Deus que está aqui na pessoa de Jesus Cristo, que hoje está diante desse trono do Pai, intercedendo com graça, com misericórdia, olhando para cada um de nós, olhando para essa humanidade sofredora em meio a essa pandemia. Mas, Senhor, nós sabemos que pior do que o coronavírus, é o coronavírus, é a praga, é a peste do pecado. Ó Senhor, nos livra deste mal. Também te louvamos muito, Espírito Santo. Você é uma pessoa da divindade, que foi deixada aqui conosco desde o Pentecoste. És tu, Espírito Santo, que fala no nosso ouvido, este é o caminho, andai nele. És tu, Espírito Santo, que trabalha na nossa mente, dizendo, isso está errado, isso é pecado, nos convencendo. És tu, Espírito Santo, que leva a nossa mente e os nossos olhos para a cruz do Calvário, e mostra, ali está a salvação, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu trabalho na nossa vida. E nós te louvamos, Deus, e te pedimos a salvação que só tu pode nos dar. E hoje eu quero orar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.